O subtítulo diz sobre a ostentação. Jesus diz: cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes visto por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu. Agora vamos lá para o verso 19 em diante. O subtítulo diz: as riquezas e a preocupação com os bens materiais. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Até aí, tá bom. Na verdade, todo o restante aqui, até o verso 34, conforme eu vou descrever aqui, vai estar falando sobre estas preocupações da vida. O tema da minha mensagem hoje é não acumuleis, como diz aqui de forma muito categórica o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos lembrar qual que é o tema deste capítulo, ou desta sessão do Sermão do Monte, justamente aqui no capítulo 6, qual nós estamos inseridos e estamos estudando, meditando mais uma vez. Aqui o tema justamente é a relação entre o cristão, o crente e Deus. Nós vimos aqui no verso 1 que Jesus já estava nos advertindo com relação a fazermos coisas para impressionar os homens. E isso está dentro de todos nós, do mais novo ao mais velho. Nós adoramos receber o elogio e o aplauso de homens que são pecadores e falhos como nós. Gostamos de fazer coisas para impressionar as outras pessoas. E Jesus já está nos advertindo acerca disso. E a situação mais grave que destaca-se diante de nós é justamente porque Jesus disse que nós podemos fazer estas coisas buscando o elogio dos homens, o aplauso dos homens, ou fazermos para sermos reconhecidos. Podemos fazer isso com coisas da nossa fé, ou seja, com coisas espirituais. Nós podemos ajudar o próximo, como Jesus ilustrou acerca das esmolas. Você pode ajudar o próximo, contribuir com o próximo, mas com o desejo de ser aplaudido, de ser reconhecido, tanto que Jesus disse: olha, o que a tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Ou seja, você não precisa tocar trombeta para ninguém. O teu Pai que está em secreto, ou seja, se você está fazendo para a glória de Deus, como nós deveríamos fazer, e tudo na nossa existência gira em torno disso, de fazermos para a glória de Deus, não importa se o nosso nome não saiu no outdoor, não importa se nenhuma pessoa viu aquilo que nós fizemos ao próximo, mas Deus viu. E isso que importa. E se Deus viu, nós vamos receber uma recompensa, como Jesus deixou muito claro aqui. Então ele nos advertiu quanto a isso. Vocês podem ajudar as pessoas esperando algo em troca, esperando ser reconhecido por eles ou por outros. Jesus também nos advertiu com relação à oração, que nós podemos viver uma vida piedosa, uma vida reta diante do Senhor, e inclusive uma vida de oração, com esse intuito também, de receber o aplauso das pessoas. Os homens olharem para nós e dizer: olha que pessoa piedosa, olha como que aquela pessoa vive para Deus, o quanto que ela ora, o quanto que ela busca, olha o estilo de vida daquela pessoa. E Jesus também aplica com relação à questão do jejum, e ele explica que muitos podem desfigurar o próprio rosto, para que quando eles se acheguem à roda ali, as pessoas olham e vejam ele com um semblante abatido, e possam então aplaudi-lo e dizer: olha que pessoa piedosa, um homem espiritual, um homem que tenha aberto mão de inúmeras coisas, está aqui se consagrando, se separando ao Senhor com o objetivo de se encher de Deus. Então Jesus nos mostra este aspecto, o aspecto espiritual. E eu disse em uma dessas mensagens que nós temos diante de nós esta parte espiritual e temos a parte do mundo. E não no sentido de mundanismo, mas as preocupações desta vida, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina em Coríntios, onde ele diz que o homem casado, ele procura e ele busca fazer as coisas deste mundo, em agradar a esposa com as coisas deste mundo. Ou seja, as nossas necessidades, as nossas
aflições, angústias e por aí vai. Então, mundo nesse sentido. E aí nós nos deparamos com esses versos, do verso 19 até o verso 34, aonde nós poderíamos colocar com coisas deste mundo, né? Com as preocupações da vida, com os nosso dia a dia. Então a ideia aqui é justamente que nós não podemos nos esquecer, é que o crente, o cristão, ele vive neste mundo, porém ele não é deste mundo. Nós somos seres celestiais. Como diz o autor de Eclesiastes, Deus colocou a eternidade dentro de nós. Então todos nós cristãos precisamos viver com essa perspectiva. Nós estamos aqui de passagem e nós devemos procurar viver esta vida que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui, vivermos da melhor maneira, vivermos com o objetivo de glorificar a Deus por meio da nossa existência, por meio das nossas atitudes, por meio da nossa vida. E aí nós fizemos esta análise aí de Mateus capítulo 6, onde Jesus mostra a questão das esmolas, a oração e o jejum. E nós temos não esta parte apenas piedosa ou espiritual, mas nós temos também esta parte do mundo, como eu disse. Ou seja, nós temos uma vida com todos os sentimentos e preocupações que todos nós aqui podemos reafirmar que temos diariamente, com as nossas tensões e dificuldades. Então, quando eu falo mundo, não está em evidência aqui o universo físico, e nem simplesmente o conjunto total dos seres humanos. Mas mundo aqui nós devemos trabalhar com a perspectiva correta, em termos de atitude, uma mentalidade, ou seja, algo que governa as nossas vidas, a maneira como nós contemplamos as coisas deste mundo, a maneira como nós encaramos a vida como um todo. Então isso é mundo para nós e nós vamos encarar a partir desta perspectiva, né? Esta atitude que nós temos para com as coisas desta vida. E você precisa estar atento que este mundo ele fará de tudo que estiver ao alcance dele, justamente para derrotar o cristão, para minar a nossa fé e arruinar a nossa vida espiritual. Por isso precisamos estar constantemente atentos e vigilantes, estarmos em oração, consagrados ao Senhor e atentos a cada detalhe da nossa existência, para que realmente nós estejamos vivendo uma vida que glorifique a Deus. Você precisa entender que você não está num spa celestial. Nós estamos numa luta constante. Nós estamos numa batalha espiritual, onde nós somos chamados de exército de Cristo. Então nós estamos em uma batalha. Esta batalha não é contra carne e sangue, como diz as Escrituras, mas é uma batalha espiritual. E como nós vencemos uma batalha espiritual? Não são com armas naturais ou arma carnal, mas a Escritura diz, e por meio do apóstolo Paulo, diz que nós devemos nos revestir com toda a armadura de Deus. Como Paulo vai descrever lá em Efésios. Você deve buscar todos os recursos espirituais para estar nesta batalha. E nós vemos que este ataque que nos é desferido ao longo desta vida, ele assume pelo menos duas formas principais. Primeiro é esse desejo, né? Ele pode aparecer desta forma, desse afeto positivo pelas coisas deste mundo, como Jesus descreve aqui nesses primeiros versos, do verso 19 em diante. É esse apego às coisas materiais, onde nós colocamos toda a nossa vida e o nosso coração gira em torno das coisas deste mundo, onde para muitos as coisas deste mundo é que dão significado, sentido e propósito para a vida deles. Então nós podemos cair neste erro. Nós vemos o ataque vindo até nós desta maneira, este apego, este afeto positivo com as coisas deste mundo, como é descrito do verso 19 até o verso 24. A segunda maneira, né, a segunda forma que ele pode assumir para nos atacar é justamente descrito do verso 25 até o verso 34, que é esta forma de ansiedade, esta atitude que muitas vezes invade o nosso coração desta extrema preocupação com as coisas deste mundo, com as coisas desta terra, onde muitos vivem de forma completamente apavorados, angustiados com o amanhã, sem sequer observar aquilo que está nas Escrituras, aonde Jesus nos diz de forma muito clara, aqui mesmo em Mateus, que nós não precisamos ficar preocupados com coisa alguma, mas que Ele está no controle das nossas vidas. E vemos este princípio de confiança e dependência em Deus por toda a palavra do Senhor. Mas mesmo assim, muitas vezes negligenciamos.
Então nós precisamos nos atentar para não reduzirmos as instruções que Jesus nos deu aqui apenas em um mero número de normas e regulamentos. Como assim, pastor? Porque se você não se atentar, você pode trabalhar com a mesma perspectiva que os escribas e fariseus trabalhavam naqueles dias, de tentar reduzir o mandamento, as instruções de Jesus e de Deus, da forma mais simples e mais básica possível. Como num texto como esse, onde Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Se nós trabalharmos apenas com esta ótica simples e superficial, automaticamente nós vamos cair no mesmo erro do catolicismo romano, de alguns segmentos do catolicismo romano, onde muitos, ao ver a podridão da igreja, ao ver uma vida de luxo, extremamente luxuosa, muitos ficaram indignados e decidiram então abandonar esta vida. Vão para os monastérios e vivem uma vida bem básica e bem simples, onde há um repúdio muitas vezes total com relação ao dinheiro. Então, se você for olhar para esse texto de forma superficial, é neste ponto que você vai cair. Você vai cair neste equívoco. Ou seja, como se o dinheiro em si fosse mal. Como se a riqueza em si fosse pecaminosa. Interessante que a Escritura diz que o ouro e a prata pertencem a Deus. Então, o dinheiro em si não é pecaminoso. O problema é a nossa atitude que nós temos para com ele. Este é o problema que a Escritura condena a todo instante. Como Paulo vai dizer, aquele que busca ficar rico, ele peca. Porque ele vai cair nos próprios desejos do coração dele, que é corrupto, que é desesperadamente enganoso. Então, este é o problema, é a atitude que nós possuímos para com essas coisas, seja com o dinheiro ou como os tesouros que Jesus bem descreve aqui. Então, este ponto de vamos abandonar tudo e vamos para o monastério, vamos viver uma vida de completa abstinência total ali, nós não temos este ponto de vista aqui nas Escrituras. Nós não vemos esse estilo de vida e este ponto que está completamente distorcendo as Escrituras, você não vê na palavra de Deus. Pelo contrário, o que nós vemos nas Escrituras é o crente, é aquela pessoa que vive para Deus vencer o mundo enquanto eles vivem neste mundo. Ou seja, mesmo possuindo bens, riquezas, e tudo que pode ser mencionado por nós aqui, mas eles viviam com uma perspectiva correta e lidavam com essas coisas com a motivação correta. Ou seja, aquelas coisas existiam para servi-los, e não eles servir os bens e as propriedades que eles haviam conquistado. Então, aqui apenas 2 pontos que eu quero destacar aqui neste texto. Primeiro, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntais para vós outros tesouros no céu. Aqui nós vemos a primeira parte aqui meio que de forma negativa, A afirmação de Jesus com uma forma negativa, dizendo: não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então aqui nós temos uma exortação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra. O que será que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer ao expressar: não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra? A primeira coisa que nós devemos observar aqui, devemos zerar da nossa mente, tirar da nossa mente, é que essa declaração, ela se dirige apenas ao dinheiro. Então nós precisamos abrir mão um pouco deste entendimento agora, para compreendermos que o que Jesus está dizendo é algo infinitamente mais profundo, que não trata apenas sobre o dinheiro, não é em torno apenas do dinheiro. Porque muitos olham para tesouro e acham isso. Não, Jesus está falando aqui apenas de dinheiro. Apenas sobre isso. Não, tesouros é um vocábulo bem mais amplo. Inclui muitas coisas, inclusive o dinheiro. Mas não se resume apenas ao dinheiro. Então aqui Jesus, o interesse dele não é tanto pelas nossas possessões, por aquilo que nós possuímos, pelos bens que nós possuímos, e sim a atitude que eu e você temos com relação a essas
possessões, com relação às coisas que nós possuímos. Jesus não estava preocupado com a quantidade de coisas que você possui, ou aqueles homens possuíam, mas qual era a relação que eles tinham para com essas coisas que eles possuíam. Qual era a motivação, qual era o coração que eles tinham diante daquelas coisas. Tanto que Jesus diz para nós não acumularmos. A exortação dele foi esta: não acumuleis. Jesus não diz para nós não possuirmos nada. Porque este é um erro, um outro erro que muitos cristãos têm caído em nossos dias. Como se eles precisassem abrir mão de tudo. Muitos só faltam ir para o monastério. Vivemos em dias onde parece que o cara ou ele é obrigado a ser um adepto da teologia da prosperidade, ou ele é adepto aí à teologia da miséria, né, da pobreza. Né? Não tem esse termo, mas é isso que nós percebemos na vida dos cristãos. Eles olham para aqueles que adoram a teologia da prosperidade e há um repúdio total quanto àquele estilo de vida, e aí nós concordamos com eles. Aí eles partem para o outro extremo, que parece que aonde o cara quanto mais pobre ele for, quanto mais na miséria ele viver, mais ele está glorificando a Deus. Nós não vemos isso nas Escrituras. Nós não vemos. Nós podemos até passar por um período de privação. Nós vemos isso nas Escrituras. Mas Jesus e toda a palavra de Deus nos garante que Ele vai sustentar o seu povo, que Ele vai cuidar do seu povo. Então precisamos ter um equilíbrio. Então Jesus aqui ele não está acumulando, não está condenando nós possuirmos coisas. Mas Ele está condenando este acúmulo de coisas que nós podemos fazer com toda a nossa vida. Então não está em evidência aqui o que um homem porventura possua, mas antes o que ele pensa sobre os seus bens e qual é a atitude acerca deles. É isso que está em evidência. Qual é a sua motivação? Qual é o seu coração com as coisas que você tem em suas mãos? Com tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos, porque você precisa se lembrar que tudo que nós temos e possuímos é fruto da graça de Deus. Então, olhe para a sua vida, tudo que você possui, qual é a sua motivação? Como o seu coração se relaciona com essas coisas? Qual é a sua motivação diante disso? Então, não há nada de errado no tocante a posses de muitos bens materiais, não há nada de errado quanto a isso. O problema está quando a relação, como nós nos relacionamos com isso? Qual é a sua relação ao desejar possuir inúmeras coisas? Qual é a motivação do seu coração? Qual que é o seu desejo? Jesus ele está tratando aqui com pessoas que colocam, seja total, né, a principal ou total satisfação nos bens deste mundo. Era isso que Jesus estava trazendo à vida daquelas pessoas. Como que vocês vivem? A satisfação de vocês, total ou parcial, ela está aí por conta dos bens que vocês possuem? Por conta das coisas que vocês têm? Ou a satisfação total de vocês vem de Deus? E é isso que eu e você também devemos pensar hoje. A nossa alegria e a nossa satisfação total vem por conta de bens materiais? Ou vem de Deus? Nós nos alegramos e estamos satisfeitos em Deus. Essa advertência ela cabe para todos, seja para o rico, seja para o pobre. Jesus não estava advertindo aqui apenas os ricos. Esta advertência é para todos nós, para aqueles que possuem muitos bens, muitos tesouros, e para aquele que acha que não possuem muitos bens. Então, seja para o rico, para o pobre, esta advertência está para todos. Sabe por quê? Porque todos nós aqui possuímos tesouros, de uma espécie ou de outra. Mas todos nós aqui possuímos tesouros. Talvez você possa não possuir muito dinheiro, mas você possui outros tesouros. Como, por exemplo, o seu tesouro é o seu marido. A sua vida toda é centrada nele. Ou seja, se eu perder o meu marido, acabou a minha vida. Para muitas irmãs, a vida resume a isso. Ou para muitos irmãos, a vida deles se resume na esposa ou nos filhos. Então, este pode ser o seu tesouro.
Talvez o seu tesouro não seja o dinheiro, mas o seu tesouro possa ser o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, ou inclusive o seu trabalho. Inclusive o seu trabalho pode ser o seu tesouro. Então não importa quão pequeno seja, se representa tudo para você, então isso é o seu tesouro. Isso é o seu tesouro. É a coisa para a qual você está vivendo dia após dia. Está vendo como que o negócio, o princípio aqui, é importantíssimo? Avalie a sua existência. Talvez o seu tesouro tenha sido os seus filhos, a sua carreira ou a sua esposa. Esse é o perigo que Jesus está nos advertindo. Não importa o quão pequeno seja, se representa tudo para você. Então isto é o seu tesouro. Você está vivendo para isso. É uma loucura as pessoas dizerem, né? Eu acho um absurdo. Meu filho, minha vida. Minha esposa, minha vida. Eu acho um absurdo. Falando francamente, para mim é um absurdo afirmar uma coisa dessa. Primeiro, porque ela pode morrer, e vai morrer um dia. Pode ficar louca, ou pode me abandonar. Mesma coisa com os meus filhos, meu filho. E a mesma coisa pode acontecer comigo. Então, minha vida, deveria afirmar, meu Deus, minha vida. Porque o único que nós não vivemos sem é sem Deus. O resto nós vivemos sem trabalho, sem esposa, sem filho, sem qualquer outra coisa. Nós só não vivemos sem Deus. Ele deve ser o centro da nossa vida. E quando Deus for o centro da sua vida, e o seu objetivo for agradar a Deus, você pode ter certeza que todas as demais áreas da sua vida, seja o seu casamento, seja a criação dos seus filhos, seja a sua vida profissional, você vai fazer com excelência. Porque você está fazendo para a glória de Deus. Então não está em pauta aqui apenas o amor ao dinheiro. Porque talvez você esteja me ouvindo neste exato momento e você não tenha amor ao dinheiro. Mas talvez o seu amor esteja a sua honra pessoal. Talvez o que pegue você nesta noite é o amor à posição social. Ou seja, de ter status perante a sociedade, de querer ser reconhecido pelos outros. Talvez o que pega você é o amor aos cargos obtidos, seja ao longo da sua carreira, ao longo de sua vida. Talvez o que venha assombrar você seja o amor ao próprio trabalho. Ou seja, amor a qualquer coisa que comece e termine aqui mesmo, nesta vida, neste mundo. Ou seja, essas coisas que nos devem deixar em estado de alerta. É isso que Jesus está dizendo. Vocês devem estar atentos. Porque vocês podem transformar muitas coisas em tesouros. E aí o seu coração vai estar aí. Então fiquem atentos. Mas a pergunta que surge é, como não acumular, né? Como não acumular? Como eu disse, há pessoas que não são tentadas pelo dinheiro, mas acabam sendo tentadas pelo status, ou pela posição social, pelo desejo de ser aplaudido pelos outros. Quantos pastores se corromperam e têm se corrompido ao longo desta caminhada cristã por esse desejo, por conta do status e da fama? Quantos têm aberto mão da pregação genuína do Evangelho justamente para poder ter status e fama neste mundo? E você olha pessoas que eram homens piedosos, homens que viviam para a glória de Deus, mas de repente, de forma sutil, o interesse deles foi alterando. Antigamente essas pessoas viviam, e o centro da vida delas consistia em agradar a Deus, trabalhar para a glória de Deus, para que o nome do Senhor pudesse ser louvado por meio da vida deles. E de repente, de forma sutil, sem eles perceberem, o foco mudou. O centro já não é mais Cristo. O centro já não é fazer tudo para a glória de Deus. De forma sutil, o homem começa a entrar em cena. Tudo gira em torno da própria ocupação que ele tem na obra do Senhor. De poder ter status e fama perante a sociedade. Ou seja, foi abrindo mão do que realmente importa. De ter Deus como centro e fazer tudo para a glória dele. Então, meu irmão, da mesma maneira que muitos pastores, pessoas piedosas, têm se corrompido e se corromperam ao longo aí
da história da igreja, isso pode acontecer comigo e com você. Nós podemos colocar inúmeros outros tesouros, e o nosso coração está ali. É disso que Jesus está nos advertindo. Então você deve pensar nessa noite. Aonde está o seu coração? O que é o seu tesouro? Talvez não seja o dinheiro, talvez seja a sua família, seus filhos, ou inclusive o seu trabalho. E Jesus está nos advertindo quanto a isso. Segundo ponto, para a gente encerrar aqui, é um ponto positivo, né? O lado positivo agora, Jesus diz, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Algumas pessoas, ao olharem para esse texto, e esta advertência aqui de Jesus Cristo, eles acabam dizendo que Jesus está falando aqui e ensinando a salvação pelas obras, né, de você fazer coisas para receber e herdar a vida eterna. Então não é isso que Jesus está tratando aqui. Este é um pensamento equivocado. Jesus não está falando que nós somos salvos pelas obras. Pelo contrário, em toda a Escritura nós vemos que nós jamais podemos nos salvar, que as nossas obras são como trapos de imundícia. Então não é isso que Jesus está tratando aqui. A advertência é, meu irmão, se você possui muito dinheiro neste mundo, use-o enquanto você estiver aqui, neste mundo. Se Deus te abençoou desta forma, se Deus te deu bens e inúmeras coisas, que você use neste mundo enquanto você estiver aqui. Que estas coisas possam servir para a glória de Deus. Este é o objetivo de nós estarmos aqui. Há muitas pessoas que eles colocam toda a esperança deles e a confiança deles no dinheiro. Interessante que Paulo vai dizer lá em Timóteo, ele diz a instabilidade das riquezas. A instabilidade das riquezas. Hoje aquele que pode estar lá em cima, no outro dia ele pode estar quebrado. Uma coisa que muda no mundo pode afetar-nos aqui. E muitos acham que o dinheiro vai trazer segurança. Tanto que nós vamos ver depois nos versos 24 em diante, que Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Porque muitas vezes o dinheiro se torna um Deus para muitas pessoas. E um Deus, ele exige devoção total. O dinheiro muitas vezes vai fazer isso com você. Quantas pessoas não podem vir ao culto, porque elas precisam se voltar totalmente para o trabalho. O dinheiro acabou se tornando um Deus. O dinheiro está ditando a vida deles. E Jesus está nos advertindo. No verso 24 ele vai nos advertir quanto a isso, mas estudaremos isso mais adiante. E Paulo está dizendo a instabilidade das riquezas. Então nós não podemos colocar nossa esperança no dinheiro, que é algo muito instável. Mas o interessante é que também lá em Mateus capítulo 25, Jesus nos dá uma advertência não, Jesus nos traz à luz e diz o seguinte, olha, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, por aí vai. Todos nós conhecemos ali aquele episódio. Isso se encaixa aqui para nós hoje. O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós não podemos ajudar os outros, nós não podemos ser instrumentos de bênção nas mãos do Senhor para abençoarmos a vida de outras pessoas? Como que nós colocamos isso na prática? Ora, lembrando que nós somos peregrinos aqui. Nós estamos apenas de passagem neste mundo. Nós estamos caminhando neste mundo debaixo do olhar atento do nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, enquanto nós estivermos aqui, e como peregrino que somos, o olhar de Deus está sobre nós. E você precisa se lembrar, todos nós precisamos nos lembrar, nós somos mordomos aqui. Nós não possuímos nada. Nós somos como mordomos, nós estamos aqui administrando. Deus nos concedeu o privilégio de estarmos ali administrando. E o que nós temos feito com as coisas que Deus colocou em nossas mãos? Você precisa se lembrar que um dia você vai se apresentar diante dele. E aí, como você administrou as coisas que Deus colocou em suas mãos?
seja, como mordomos, nós teremos que prestar contas de todas essas coisas a Deus. Nós não somos dono de nada. Nós não somos dono de nada. Então a pergunta é: como eu vou me utilizar dessas coisas? Como? Qual é a minha atitude para com elas? Como não acumular? Primeiro é não buscando. Não busque ser rico. Paulo diz que aquele que busca ser rico, ele vai pecar. Ou seja, a riqueza abençoada é aquela que não é buscada. Deus não tem problema com o dinheiro. O problema é quando você coloca o dinheiro como seu propósito existencial. É isso que nós vemos hoje. Quantas pessoas se corrompem justamente porque o dinheiro é o propósito existencial. Ela abre mão dos valores da fé. Ela abre mão de princípios para obter o dinheiro, para obter o status e por aí vai. E quantos pastores hoje têm levado isso às suas comunidades? Têm chamado o povo que eles precisam buscar ficar ricos, que eles precisam buscar uma posição de destaque neste mundo. Parece que eles simplesmente não leram a advertência que o apóstolo Paulo deu. Ou seja, eles não instruem a igreja do Senhor. Por que existe tanta corrupção? Ora, são pessoas obstinadas pela posição de destaque. São pessoas que amam esta posição e vão fazer de qualquer coisa para obtê-la. Por isso há tanta corrupção. Mas em hipótese alguma, este texto aqui, está nos desestimulando ao trabalho árduo, ao trabalho duro e honesto. Não, a Escritura condena aquele que é preguiçoso, a Escritura condena o vagabundo. A Escritura diz, olha, você deve ter lá e aprender com a formiga. Vai aprender a trabalhar. Então isso aqui não é para nos desestimular ao trabalho duro e honesto. Não, pelo contrário. Um cristão, ele deve trabalhar duro e honesto. Ele deve trabalhar de forma árdua, dia após dia, para que Deus seja glorificado por meio da existência dele. E como não acumulamos? Ora, sendo generoso, abençoando a vida das outras pessoas. Nós precisamos cultivar um coração assim, como Jesus está nos ensinando aqui. O que impede muitas pessoas de servirem a Deus? Alguns são o trabalho, outros são o desespero, desejo, apego a essas riquezas, e por isso não podem servir a Deus, não podem abençoar uns aos outros, justamente porque o centro está não em torno de Deus, não de fazer para a glória de Deus, mas sim para satisfazer o próprio coração humano. Então que Deus nos dê graça, que nós possamos viver uma perspectiva correta, de não acumular tesouros nesta terra, não que você não possa possuir nada neste mundo. Você pode. O problema é como você lida com essas coisas. Como o seu coração, qual é a relação do seu coração com as coisas que você possui. Sejam riquezas, falando aqui de dinheiro, ou com os outros tesouros da nossa vida. Como você tem lidado com essas coisas? Que hoje eu e você nós possamos, à luz das Escrituras, meditarmos nisso.